foi isso, né? Quando eu terminei 2022, obviamente eu comecei a pensar o que eu vou fazer agora? Qual é a história que eu vou contar agora? E eu sempre tive muita vontade de fazer um álbum muito longo, assim, e com muita história. Eu gosto dessa coisa de historinha mesmo. Eu sou a garota das historinhas, de criar história, assim. Apesar de saber fazer um single muito bem, modéstia à parte, assim, não é uma coisa que eu sou apaixonada e que me move, assim, como artista. É muito mais o álbum mesmo. Então, eu comecei a pensar no que eu faria para essa nova história que eu queria contar. E a primeira coisa não, assim, depois de pensar enfim, passando o tempo, assim, vendo o que eu tinha feito, eu falei, pô, eu quero muito, e vendo as coisas que eu tinha vivido, né, sentido as coisas que eu tinha sentido, eu falei, cara, eu quero muito fazer um álbum sobre um relacionamento do início ao fim, com todas as partes dele. E eu comecei a separar já, antes de fazer música, antes fazendo como um roteiro mesmo, assim, separar em blocos, em períodos do relacionamento, e as músicas representariam os sentimentos que a gente sente nesse relacionamento. Então começa primeiro sem ninguém, vamos dizer, né? Só explicando rapidamente, assim, depois a gente vai entrar mais detalhadamente, mas ela tá sozinha, então ela tá ali arrasando, tá pegando a galera, jogando fora, tá. Daí ela se apaixona, então ela começa a sentir prazer. Ela primeiro sente prazer, fica com alguém, se apaixona, vê que a coisa é mais embaixo ali, começa a se apaixonar demais, se entrega, namora, vive uma paixão muito grande, aquele sentimento que você quer entregar tudo pra pessoa. Eu fui separando, assim, daí depois, dá uma briga ali, começa a não ficar tão bom, começa a ficar tóxico, fica muito tóxico, dá muito errado, termina, fica com raiva, sente todos esses sentimentos e vai indo. E eu fui fazendo isso, assim, eu fui separando nessas pílulas, a gente tá chamando de pílulas, músicas no caso, né? Nessas músicas, os sentimentos que a gente sente num relacionamento do início ao fim. Só que eu fui notando que esse relacionamento, ele começa sozinha e ele termina sozinho. Então é muito antes sobre a gente do que com o outro. E eu fui entendendo que esse relacionamento, tudo que eu tava falando nas músicas, era um relacionamento tóxico comigo mesmo. Eu tava falando sobre mim, E quando eu não estava falando sobre mim, eu estava colocando uma expectativa no outro, né? Uma vontade no outro. E algo que era muito mais meu, uma insegurança minha, uma culpabilidade, enfim. E várias questões que passam pela saúde mental de todo mundo, assim. Eu acho que não é uma coisa exclusiva minha, sentimentos que a gente vive. E muito disso a gente vive no relacionamento. Quer dizer, 100% disso eu diria. A gente, diretamente ou indiretamente, baseado em relacionamentos com o outro, vivendo relacionamentos com os outros, assim. Seja um relacionamento amoroso, ou seja um relacionamento de amizade, de família, de pai, de mãe, os gatilhos que a gente cria, os traumas que a gente cria, as expectativas que a gente cria, pelo relacionamento que a gente tem com o outro. Então esse álbum é muito sobre isso. E eu fui entendendo isso também no decorrer desse álbum. Foi muita terapia, diretamente terapia mesmo, e também criando e vendo o que eu botava pra fora e falando, cara, isso aqui não é sobre alguém, isso aqui é sobre mim. Inclusive a expectativa e a paixão é o que a gente cria do outro, né? Aquela coisa a paixão, por exemplo, que a gente fala da pessoa como se, meu Deus, a pessoa fosse Jesus Cristo, sei lá, fosse tudo na nossa vida. A gente coloca a pessoa num pedestal, só que na verdade não é o que ela tem os defeitos dela também, ela tem, enfim. Então também é uma expectativa que a gente põe no outro de felicidade, de tanta coisa. Enfim, e é sobre isso, o álbum é basicamente sobre isso, que é um relacionamento comigo mesma, em que eu descubro dentro da historinha, no final, começando com a crise de ansiedade. Que ela tem uma crise de ansiedade e se obriga a se encarar, que não tem o que fazer, que eu tentei fugir de mim mesma, mas infelizmente é isso que nos resta. E se levantar sozinha, né? Se levantar sozinha. Artista pop. Artistona, empoderada, dona de si, dona do controle. Não, como ela é a mais. Ela é a Amaral, não há quem segure ela. O primeiro bloco, ele fala muito sobre esse lugar, né? Esse lugar também projetado das pessoas numa artista pop, e o lugar que a gente quer, geralmente, pelo menos eu quis muito projetar para as pessoas essa coisa da força, da braba, da não sei o quê, que é indestrutível. Porque como a gente leva muita lapada, eu apanhei bastante nesse lugar assim, a gente automaticamente quer criar armadura, sabe? A gente já cria de maneiras desesperadas armaduras, assim. Inclusive eu estava falando hoje pro Sérgio, ele me perguntou,
qual é o significado dessa tatuagem. E foi a primeira vez que eu tive coragem de falar, que na verdade foi uma armadura que eu quis criar. Naquele momento eu falei, não, agora eu vou ser artista pop, eu vou ser foda e ninguém vai mais me falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não sou nada, que eu não sou capaz de fazer as coisas. Então foi muito nesse lugar essa tatuagem. E são maneiras desesperadas de você se provar, né? E existe uma crítica grande, muito implícita dentro desse primeiro bloco em relação a ser uma artista pop e a ser uma artista dentro da indústria. E eu acho que, de modo geral, ser um ser humano dentro da sociedade moderna, sabe? Dentro do que somos, assim, cada um no seu lugar. Mas eu, obviamente, falo muito desse lugar de artista pop e as nossas defesas que a gente cria, né? Essa coisa tipo, eu te uso e te jogo fora, não sei o quê. Só que sempre eu deixo um lugar, alguma coisinha falando que, tipo, pô, não é normal. Inclusive, na primeira música, que é a Carnificina, é muito sobre... A carnificina é a indústria, né? Que é realmente uma carnificina. E a indústria estrutural, de modo geral, assim, não só expandindo a indústria musical. Eu acho que a indústria, de modo geral, a estrutura social em que a gente vive, né? É uma carnificina. E daí ela fala, não, eu sou a boazona, eu sou pra fazer carinho ao mordo, pra chamar o viro olho, eu vivo na base do soco. Mas ela fala também que pra aguentar eu meto louco e eu falo uma parte que eu falo que não é normal, mas alivia. O que eu tô falando sobre Rivotril nessa parte, nessa primeira música, que não é normal, mas alivia. E ela fala, tem que pagar pau. E ela volta nesse lugar, nesse ego, né, exacerbado de ser artista e de ser aquela coisa toda que a gente tem que mostrar para as pessoas, que não é normal. Mas que tem alguns detalhes, mas ela tá muito dentro da história, ela tá muito embebedada desse ego todo, assim, dessa coisa, dessa capa que ela veste de artista pop, que é muito importante. Eu acho que tu fala também sobre que não tem que ser excluída também, não é que eu tô fazendo uma crítica, mas eu também sei o quanto ela é necessária e foi necessária pra mim, sabe? Essa coisa de ser artista pop, de ser forte, de se endurecer, mas a gente é endurecida pelos outros, não porque a gente quer ser, sabe? Eu acho que a mulher vive muito isso, né? A gente tem que se endurecer, a gente tem que ser aquela coisa, porque o feminino não é respeitado. Então, principalmente, sim, a artista pop vive isso demais. E eu coloco isso, às vezes, de uma maneira crítica, ou mostrando a problemática disso, mas também falando que, tipo assim, pra aguentar eu meto louco mesmo, eu vivo na base do soco, e se tu mexer comigo, cara, você morre no fundo do poço, entendeu? Tipo assim, realmente a gente cria essa força, e a gente precisa, como mulher, criar essa força todos os dias. Então, esse bloco é muito sobre isso, mas ela tá muito dentro dessa ludibriação do ego, Essa é a mais porrada, assim, desse primeiro álbum. Depois, sim. Vai passando, tem... Ela fica bêbada, né? Luísa Manequim. Tem Luísa Manequim que ela tá de novo assim, nada novo sobre o sol, todo dia todo igual. Se rolar no meu lençol, sei teu nome no jornal, sabe? Enfim. E lindo, e autoestima é importante, mas eu nesse momento que eu tô falando muito sobre minha psique, que eu tô satirizando eu mesma em vários momentos, assim, que jamais falando que isso não é importante. Eu acho que empoderamento, vocês sabem o quanto eu falo sério sobre isso, eu acho isso muito importante. A autoestima também é muito importante, mas nesse momento eu tô falando sobre um outro lugar da Luísa. E daí ela fala também, lá em Luísa Manequim, tem uma partezinha que fala assim, sou um caos em destruição, né? Então, tipo assim, gente, o quanto isso é bom, entende? É muito nesse lugar, assim. É bom mesmo essa coisa toda, esse enrijecimento que a gente se obriga a ter? E é também o quanto eu quero passar isso pra frente, sabe? De uma maneira total. Não é bem assim, sabe? Então, aí ela fica bêbada e aí começa a desgringolar tudo. Se tem a música bêbada favorita, que não vai lançar agora. Eu não sei se foi contado isso já. Então, não, acho que é uma boa contada. Eu posso contar. Esse álbum, como eu disse, tem 20 e poucas faixas. Eu não vou falar 26, mas é que tá... Calma aí, porque a gente tem um interlude, entende? 26 não confirmadas. E teve uma que a gente vai ter que colocar no Deluxe, que é do primeiro bloco, que é uma música super importante, que fala do ego diretamente. É uma música em inglês, mas por conta do tempo de autorização mesmo, a gente não conseguiu... não vai conseguir lançar a tempo agora, a gente vai lançar mais pra frente, mas que faz parte desse projeto também. Enfim, a gente não vai lançar todas as músicas e todas as faixas agora. Então vai ficar faltando um pedaço da narrativa. Tipo, na música, no terceiro bloco é o que mais vai faltar, mas é um bloco muito lindo e eu vou dar uma segurada, daqui a pouquinho eu lanço pra vocês.
até para o público conseguir digerir tudo, entender tudo. Agora a gente vai lançar 18 faixas, né? Isso, é isso. Eu já tô perdida das faixas. A gente vai lançar 18 faixas e as outras vão ficar pro próximo bloco. Continua, né? Próxima eu tenho uma data, não sei se a gente pode falar, deixa eu olhar pra alguém que vai saber se eu posso falar. As faixas é o seguinte, isso é muito importante, eu quero até deixar bem claro. É o seguinte, dia 29 lançam as 18 faixas e como no Doce 22, eu quero colocar as faixas bloqueadas aparecendo, porém por uma questão de funcionamento mesmo, de sistema do Spotify, a gente não consegue lançar às 9 horas as músicas bloqueadas. A gente consegue só lançar no dia 31 o resto das músicas, mesmo que bloqueadas, mas os nomes. Então, o resto da tracklist vai aparecer só no dia 31 e a história por completo, com os 4 blocos, com todos os interlúdios, aparece no dia 31. Mas 18 músicas já vão aparecer do início ao fim, ali misturadas. Já vão aparecer todas no dia 29, então boa parte do álbum e todo o entendimento do álbum vai conseguir ser mostrado aí no dia 29, mas dia 31 a gente vai lançar todo o roteiro mesmo, com todos os capítulos, vamos falar assim. Mas dia 29 já vai dar pra sacar. Mas dia 29 lança o álbum, a historinha já vai estar lá, tudo, só tem mais algumas musiquinhas e musiquinhas. E um interlúdio vai ser, que é o interlúdio que a galera mais tá esperando, que é um áudio verdadeiro de um término meu. Só vai aparecer bloqueada dia 31 e só vai lançar um pouquinho mais pra frente. Bom. Aí aquela coisa bem... Aí ela ainda tá muito enrijecida, mas já tá tipo assim, eu tô apaixonada, sabe? Ela já tá nesse lugar. Daí ela se apaixona e tem a parte do prazer, que é Campo de Morango, junto com algum mínimo sentimento ali, mas ainda tentando ser muito distante, um lugar muito carnal, assim, muito se recusando, ainda muito fechada, muito bloqueada emocionalmente. E aí vem Surreal, né? Aí Surreal já é assim... Romance em cena, né? Não, eu já falei de... é que eu falei implicitamente de Romance em cena. Pensando na ordem, né? Não, é Romance em Cena e aí vem Campo de Morango. Isso. Romance em Cena é uma música muito legal, muito boa. Eu falo feat? Posso falar? Aí você que manda. Será que eu falo? Eles vão querer que fale. Vocês vão vazar? Nossa, o teste. Cara, vocês têm uma cara de que não vazar. Não, e esse não, foi tipo assim... Sabe assim, a Kim Kardashian faz isso, né? Ela manda a foto, o filho nasceu, aí mandou a foto, aí ela mandou pra umas pessoas. Vazou, ela sabia quem foi. É boa. Só quem tá aqui sabe. Boa. Tá, então, Romance em Cena é um feat com a Marina Sena. E aí é o momento que... E o interlúdio é ela falando, tipo, pra amiga dela, tipo assim, amiga, tô apaixonada. E aí vem Romance em Cena e depois vem Campo de Morango. E ela ainda nesse lugar, meio carnal, meio não sabe onde tá, e Surreal, aí pulou a cerquinha e virou Surreal, e é uma coisa, caso visceral, né? É uma coisa muito... pra mim a melhor do álbum, assim, a que eu mais amo. E ela vem como carro-chefe, assim, no lançamento desse álbum. Tem um feat também. Tem, a gente não vai falar sobre isso. E tem um feat muito especial de uma pessoa que eu amo demais, que é... Enfim, não vou falar mais que vou começar a entregar. E depois de Surreal vem Iguaria, que também já vai num lugar muito menos... Não é nesse lugar da paixão, já é mais essa paixão avassaladora do amor mesmo, da parte mais emocional da coisa ali. Como vocês podem ver, ela vai se despindo, entendeu? O álbum inteiro, ele é dividido em blocos, mas vai se despindo num lugar muito parte por parte, assim, peça por peça, né? Vai se tirando suas amarras aos poucos, assim. E aí tem Iguaria, aí tem Chico. É lindinha. Que é linda, que eu amo demais essa música. Em homenagem aos cariocas. Um específico, né, mas... Oi? Iguari e Chico vem nessa... Vem todo... Surreal também, assim, acho que Surreal ainda tá num lugar muito forte, né, daquela paixão intensa. E a Iguaria já acalma um pouco mais, já é uma coisa mais... Passa essa paixão intensa e vem aquele amorzinho mesmo, aquela coisa, ai, que falta que faz, do teu lado eu me sinto tranquila.
E Chico, aí ela já se entregou, se muda pro Rio de Janeiro e faz tudo o que ele quiser. Vai Enfim, tomar cerveja com ele. Enfim, vai pro bar da cachaça, faz tudo. E aí vem a primeira briga, né? Depois de Chico vem a primeira briga, que é Sagrado Profano, que é um feat também com uma pessoa muito especial e que não vai ser lançado agora. Nem Bêbada Favorita vai ser lançado agora, nem Sagrado Profano. Mas é em breve, assim. E é uma música muito boa, a pessoa, assim, arrasou também. E aí acaba o bloco, mas eles ainda estão juntos, eles brigam, falam um pouco de ciúme, mas eles ainda estão juntos ali, estão tentando. Só que sabe quando dá aquela quebra no relacionamento e fala assim, puta, deu ruim. Sabe? Você tenta consertar. E aí é o interlúdio pro terceiro bloco, que vem o interlúdio do término, né? Que acontece o término, de fato. Pausa. Vamos mostrar umas... E aí a música, aí todo mundo fluiu, assim, a música saiu, e eu gosto muito dessa história, porque foi um lugar que, tipo, tava super travada pra compor, e eu falei, bom, então eu vou começar de onde eu tô, que é travada, sabe? E aí surgiu Iguari, assim, é uma música que eu tenho muito carinho, e ela é muito especial pra mim nesse lugar, assim, que se você tá travado num lugar, pensa sobre isso, encara essa situação, e aí, mano, saiu super essa música, e é que é linda, que as meninas me ajudaram também, e são brilhantes, e foram brilhantes, enfim. E é isso. Pode soltar um primeiro bloco. Entendeu? Então, Bêbada Favorita é do primeiro bloco, mas dá o tom pro segundo bloco. Sagrado Profano é do segundo bloco, mas dá o tom pro terceiro bloco. É como se fosse, entendeu? Tem uma frase que eu amo. Qual? Sagrado Profano? Aquela. Qual? Sagrado amor profano e puro amor profundo. Ciúme de um fatídico segundo. Muito forte. Ela é especial. Bom, terceiro bloco, aí descaralhou, tá? Briga, não, tóxico. Brigada. Aí, puta que pariu. É assim, caos, destruição. Assim, e começa assim, super difícil, assim, sempre num lugar bem tóxico mesmo, assim. Que a primeira tem o interlude, que já é bem tóxico já. E daí vem La Muerte, que é bem tóxico também. E que ainda é aquele momento do relacionamento que você não tá mais com a pessoa, que já sabe que não faz bem, que tá muito já destruído, tá muito destrutivo já. E ela, só que ainda fica a sobra desse amor tóxico, né? Então não consegue sair. A pessoa, ela fala, tem uma hora que ela fala, essa é a penúltima vez que eu te mando embora, sabe? Que ela sabe que vai ter outra, que ela sabe que ela ainda não consegue se livrar desse relacionamento que é muito tóxico, mas ela já sabe que, tipo, ela não se sente mais a mesma coisa que ela sentia em relação a isso. Ela já começa a notar num lugar muito longe, assim, que pô, não tem mais como. E aí vem Melhor Assim, né? O Amor Tem Dessas. O Amor Tem Dessas, na verdade. O Amor Tem Dessas, que daí ela fica puta e fala assim, quer saber, quem você tá pensando que eu sou nessa caralha? E ela fica super estressada, é a música da raiva mesmo, assim, daquele empoderamento que é necessário, daquele pontapé inicial, que você não consegue racionalizar muito bem as coisas, você fica muito nesse lugar muito emocional, mas é a forma que dá pra você conseguir se desgrudar desse amor tóxico. Até que daí, depois disso, vem Onde é que Deu Errado. Isso já é o terceiro bloco, tá? Aí vem Onde é que Deu Errado, que ela é um lugar um pouco mais racional, porém é triste. Ela fala, tipo assim, puta, jogar tudo isso no lixo, sabe? Tipo, eu tento, mas eu não consigo. A ferida que virou meu vício. Então, ela fala assim, é muito triste depender de um amor doente, porque um dia você foi meu presente, sabe? Então, é muito difícil você lidar com essa questão racional. E ela se pergunta, onde é que deu errado? Sabe? Onde é que a gente se perdeu da gente? Onde foi que isso aconteceu? Num lugar um pouco mais racional do que emocional. Apesar de ter ainda essa dificuldade de largar, e eles já não estão mais juntos, mas essa dificuldade de largar esse lugar emocional do relacionamento, né? Essa dependência emocional no relacionamento. E aí vem ela. Vem ela. Penhasco 2. Vem Penhasco 2. Tão esperada. Nosso triunfo aí, né? Penhasco 2. Que é um colosso, assim. Muito foda, muito incrível, muito especial. Isso, né? E Penhasco 2 fala sobre o luto, aquele luto que você... Sabe, eu queria, assim, a parte que eu fiz ela criando, pensando muito em... Sabe quando você tá... Aquela coisa bem dramática, né? Você tá no chão, olhando pra casa que antes era de vocês dois, por exemplo, e agora tá vazio. Então eu usei aquela coisa de sobra, sabe? Copos vazios, silêncio, ruído. A casa é grande demais.
silêncio e ruído, porque é o silêncio de não ter a pessoa ali e aquele ruído do silêncio, que você escuta o ruído quando tá tudo muito silêncio, quando tá no barulho, a gente não escuta o ruído, então é o silêncio que é assim que vem o ruído, e também é muito sobre, tipo, a frase base disso aí, que eu trouxe, que foram, inclusive quem fez Penhasco 2 comigo foram as mesmas que fizeram Penhasco 2, que foi a Carolzinha, meu Deus do céu, a Carol e a Dai. E foi um dia que eu tava, era na época do carnaval, assim, a gente começou a fazer as coisas, a Jenny também tava nesse camping e tal. E aí eu tava muito travada, muito caótica, eu tava no meio de show de carnaval e tudo mais, não tava conseguindo me concentrar direito pra compor, pra fazer, pra botar pra fora as coisas. Só que aí no último dia eu falei, puta, eu tenho a Penhasco 2 na minha cabeça. E eu pedi pra Dai e pra Carol, eu falei assim, cara, eu sei que eu tô pedindo uma loucura pra vocês, mas por favor, viajem comigo, os shows de carnaval. Isso é uma loucura, tá? Pra quem tá fora, não imagina o quão... Assim, é um caos a tour de carnaval. Você fica 5 dias sem dormir, pulando de cidade em cidade. E, tipo, não faz sentido nenhum compor uma música ali no meio. Mas eu falei assim, mano, eu preciso botar isso pra fora. E eu sinto que agora eu tô nesse período emocional. E eu sei que isso pode passar, então eu preciso botar isso aqui pra fora. E eu queria muito que vocês fossem junto comigo pra gente fazer essa música viajando no carnaval. Então a gente fez no meio ali do carnaval. E no ônibus, assim, tem até o vídeo da gente fazendo. E foi uma música. A Carol e a Dai são compositoras incríveis e pessoas muito especiais, assim, na minha vida. E elas fizeram isso comigo, assim, de novo conseguiram me abrir nesse lugar que eu tenho lugares que é muito difícil eu me abrir com. São pessoas muito específicas que eu consigo me abrir na composição, assim, muito mesmo, assim. A Jenny e a Carolzinha se tornaram uma delas nesse processo desse novo álbum, mas antes era praticamente assim, a Carol e a Dai e as outras pessoas eu ficava muito fechada, eu fico muito. É muito difícil porque é uma coisa, eu querendo não compor pra mim um lugar muito pessoal mesmo, assim, as meninas sabem. E então a Dai e a Carol foram essenciais também nesse processo, que Penhasco é aquele luto do relacionamento pelo luto, que você sabe que não tá certo, que você entende já, você entendeu tudo, você já não tá com a pessoa, mas você fala, tem uma questão nesse momento do luto, que é que é a frase que eu ia falar, que é a frase principal, que é traz de volta o meu amanhã. Que é traz de volta o futuro que eu criei com você. Porque quando você tá no relacionamento, você cria todo um futuro com a pessoa. E quando você corta isso, você fica sem futuro, entre aspas. E aí tem isso muito forte, assim. Eu acho que é um momento muito forte também que eu senti, pelo menos, no relacionamento. Mas eu acredito que muitas pessoas possam se identificar. E Penhasco é sobre esse luto e sobre essa falta de ver o futuro sem a pessoa, né? Que é muito também sobre dependência emocional, né? E aí você falou, essa é a Penhasco 2. E aí foi ficando e aí virou um nome. Era outra, que eu queria colocar outro nome. Mas desde o começo eu chamei ela de Penhasco 2 e eu falei, mano, é Penhasco 2. E assim, digo mais, quero que tenha Penhasco 3, quero que tenha Penhasco 7. Porque é uma linhagem de música que é muito especial pra mim, que eu gosto muito de cantar, que eu gosto muito de ter no meu repertório. Só que também é um tipo de música muito específico, que você não pode fazer pelo menos assim... Não é que você não pode, né? Tipo assim, eu não vou fazer um álbum... Quer dizer, mentira, pode ser que eu faça. Mas no momento, esse álbum não é um álbum inteiro desse estilo, né? Então, porém, eu gosto de dar a importância que essa linha de música merece, que eu quero que tenha um grande destaque. E eu acho que também botar o nome de Penhasco 2, ela dá essa força que Penhasco 1 tem, então ela ajuda a deixar essa música com a importância que ela tem, sabe? Que às vezes as pessoas dentro de muita música podem não prestar atenção por ela ser uma música muito profunda, muito lenta, né? Que abordam, que tem muito viés não tão normal pro mainstream, ou óbvio pro mainstream. E Penhasco a gente conseguiu fazer isso, e eu acho que Penhasco 2 a gente vai conseguir também fazer. E depois disso tem a última, que é Outra Vez, que, puta, pra mim... Essa música me destroça em tantos cantos, assim, tantos. Ela é muito especial. A produção dessa música, pra mim, é uma das melhores produções do álbum. E eu amo demais. Era uma coisa que eu tinha um sonho de fazer. E acho que em alguns momentos eu pensava, principalmente em relação à produção, tá? Porque a linha melódica, ela é muito próxima, assim, ela transita com o sertanejo, assim. Mas a produção era uma coisa que eu tinha um sonho, mas eu falava, mano, será que eu vou conseguir fazer uma vibe meio assim? Eu quero muito fazer, assim. E eu falei com o Douglas, e o Douglas, quando ele me apresentou, eu chorei muito, assim, eu chorava absurdamente, porque ela é muito especial. E ela também tem uma profundidade na letra que eu acho que essa música, assim, chutando, eu acho que ela vai ficando grande, sabe? É uma música que
As pessoas vão digerindo, talvez no primeiro momento não vão olhar tanto pra ela e não vão entender, mas principalmente pós o documentário, eu acredito que essa música vai ter um significado mais forte ainda. O documentário que vai sair, né, da Netflix, vai passar a ter uma coisa mais forte ainda, um sentimento e uma importância mais forte ainda, que é Outra Vez. Que é a que fecha o bloco, que Outra Vez ela já tá muito mais... Eu também imaginei, quando eu imagino essa música, eu imagino, sabe quando a gente tá no banho e a gente tá tomando um banho e a gente começa de novo a pensar naquele relacionamento que já tá um pouco longe, mas é a última referência de relacionamento que tem, a última referência de carinho que você tem, a última referência de tudo que você tem, de troca que você tem, e daí você fala, puta, outra vez eu aqui me apegando na dor, né? E aí eu gritei, eu sorri, demorou e passou. Mas quando não tem mais ninguém, ainda existe você. Então é muito sobre isso. Quando não tem mais ninguém que é pra você se passar o seu tempo ou se apaixonar num lugar mais raso da coisa, ainda existe você. Então quando você tá mesmo ali, sem ninguém ou sem uma distração, existe aquela pessoa. E também numa outra interpretação é muito, quando não tem mais ninguém, ainda existe você, que é eu mesma, né? Porque tudo é projeção de eu mesma. Então, quando não existe mais ninguém, existe a gente com nós mesmos. E ela fala, solidão me atrai, enfim. É sobre a solidão, mas pode também ser sobre a solitude, sabe? E é isso, fecha o bloco 3. Deixe só, e aí ela ficou tipo, não me deixe só, né? Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz, que é no caso ela se encarar, né? Que é os fantasmas da minha própria voz. Então, e ela tenta falar não, e bum, entra pro quarto bloco e já entra daquele jeitão que vocês viram ontem aí, principalmente Me Sinto Arrasada. E começa com uma crise de ansiedade muito louca que ela mesma se levanta ali e fala, menina, ficando muito tarde, tu tem coisa pra fazer, reage. E a gente mesmo se levanta nesse relacionamento com nós mesmos e se encara frente a frente. E aí vem essas músicas desse quarto bloco, que é principalmente Me Sinto Arrasada, Ana Maria e Lança Menina e Não Sou Demais, que encerram o álbum. Oi? E a última? A última é Surprise. Porque você eu não fala vou contar. Porque você falou o nome, mas dá pra saber o que é. E tem uma bonus track ainda, que a gente não tá contando, ó. Ai! Enfim, e tem essa bonus track que é pós o final da história, na verdade, né? E daí é eu falando, tipo, pô, cara, vocês não me conhecem. Entende? Um spoiler aí pra quem quiser entender. Enfim, e esse quarto bloco é um bloco muito conclusivo, assim, muito... É como se você tivesse saído de uma análise de terapia mesmo. É um bloco bem literal nesse lugar do nosso relacionamento comigo mesma, das nossas conclusões. E sobre auto-boicote, sobre que é meio que a gente que provoca, e a gente tem muita responsabilidade, né, nas expectativas que a gente coloca no outro, no relacionamento, enfim, nas nossas coisas, o quanto a gente se cobra, o quanto a gente se culpa, enfim, todas essas coisas misturadas. Você fica à vontade. Fica à vontade. Tá cavalgando. Eu senti chegando um cavalo aqui. Cavalo chegando. Esse aqui é o cavalo de Escândalo Íntimo. Onde eu tava, me perdi com... Não fui fazer xixi. Bloque. Onde eu tava? É um bloco que você fala sobre isso. É um bloco muito autossabotagem. conclusivo. E é um bloco sobre mim, assim. E... Enfim. Que é aquilo que a gente tava falando, que você se levanta sozinha, né? Que eu acho que e ela chega a uma conclusão, né? Ela sai estrupinhada disso tudo, assim. E no curta ela sai assim... Mas ela sai esperançosa, ela sai consciente das coisas. Ela sai consciente de que aqueles pesadelos todos eram ela criando aquela culpa toda. Ela nem é tão ruim assim quanto as pessoas achavam que ela era. Ela não é tudo isso, ela não é nem Deus, nem o diabo. Ela não é nem boa, nem má. Ela é um ser humano como todos nós. Eu tô falando de mim, nessa terceira pessoa. Mas enfim, dentro da história é isso, e fora da história também é isso. Essa é a conclusão do álbum, assim, que tipo assim, puta, peraí, gente, não é nem lá nem cá, não é nem céu nem inferno, não é nem bom nem ruim, não é essa dualidade crua e seca das coisas que não se aplica à realidade, à complexidade do ser humano, assim. Boa. E vamos mostrar quais? A gente pode mostrar, principalmente... vamos mostrar qual, Douglas? É difícil essa. Vamos só mostrar Não Sou Demais? E também muito em relação a mim, assim,
ou o artista, ele ou é muito endeusado, e tem momentos que ele é muito endeusado, e ele tem momentos que ele é muito, qual é o oposto? Endeusado e endiabrado? Pode ser. Não, ele é muito tem momentos que o artista ele é muito endeusado e tem momentos que ele é muito, esqueci. Não, ele é muito, acabei de pensar, Massacrado. Demonizado. Tem momentos que o artista ele é muito endeusado e tem momentos que o artista ele é muito endemonizado. Então é essa dualidade que eu acho que também me deixou louca por muito tempo, assim. E aí eu chego a essa conclusão que, tipo assim, gente, nenhuma nem outra. E tem uma frase que eu gosto muito que eu inventei, ou pode ser alguém ter também, não sei, mas eu inventei não. Eu cheguei a essa conclusão que em momentos assim da minha carreira que eu falei assim, cara, o sucesso e o fracasso são iguais. Os dois são impostores, sabe? Pra mim, eu cheguei muito a essa conclusão. Que pra mim, tanto o sucesso quanto o fracasso são iguais, eles são impostores, não é real, sabe? Vão ter momentos que as pessoas vão me amar, vão ter momentos que as pessoas vão me odiar, vão ter momentos que eu vou me odiar, vão ter momentos que eu vou me amar e vou me deturpar nesse amor e confundir, enfim, e me alimentar desse ego, que essa sociedade, a gente vive muito isso nessa sociedade, então isso desencadeia muito problemas da gente com a nossa autoestima, com a nossa autossabotagem, com a nossa rejeição, de como a gente se sente, do quanto a gente quer ser aceito, do quanto a gente quer ser amado, aprovado, e isso é impostor, isso é muito mais sobre quando a gente está seguro dentro de si, dentro da gente, tudo isso fora fica irrelevante, sabe? O difícil é a gente conseguir construir esse amor próprio que a sociedade obviamente nos tira o tempo todo. E a gente tira um dos outros, assim, também. Então, não sou demais, é muito sobre isso, assim, você se desprender dessa moralidade também e dessa coisa muito imposta muito também pela igreja, dessa dualidade do céu ou inferno, do bem ou do mal, ou você é bom ou você é ruim. Cara, sério? Sabe? Tá bem antigo isso já, sabe? A gente já tem que, a sociedade já tá mais pra frente. Os seres humanos, nós somos muito mais complexos do que só uma dualidade crua de ser bom ou de ser ruim. Tem momentos que a gente vai ser ruim, tem momentos que a gente vai ser bom, tem momentos que a gente vai ser bom pra uma pessoa, mas ruim pra outra pessoa. Então, Não Sou Demais, ela chega a essa conclusão, assim. E esse álbum chega nessa conclusão, que, tipo assim, tem vezes que eu não vou ser boa, tem vezes que eu vou ser muito boa, e pra todo mundo, sabe? Então a gente não é demais e também a gente não é pouca bosta, entende? A gente é as duas coisas ao mesmo tempo, assim. Boa. Vamos falar um pouco mais de detalhes de produção? Vamos. E aí... Pode falar tudo, né? Vai. E aí teve a gente começou a falar especificamente sobre o conceito do álbum já mais pro final do ano, assim, a gente quis trazer tudo isso, sabe? A gente achava que conversava com a sonoridade que ela queria trazer, achava que esteticamente era um lugar que interessava pra gente também, e como o álbum é muito autobiográfico, assim, é muito sobre as vivências dela, por que também não trazer esses pesadelos e esses traumas que ela tem na vida dela causava nesses pesadelos e como isso afetava a mente dela, assim. Então, apesar dela não assistir filmes de terror, eu assisto bastante por ela. Então a gente quis trazer bastante referência dos filmes de terror, principalmente da 24, sabe? A produtora, como Pearl, X, Midsommar, Hereditário. Ela também queria muito trazer as principais referências que ela tinha desde que ela morava lá em Tuparendi, cantava, então tinha muita referência do interior dela, da vida íntima dela, então por isso a gente quis ambientalizar toda a história do álbum dentro dessa fazenda, representando o subconsciente dela, né, que é para onde ela vai, onde esses traumas estão instalados no subconsciente dela. E deixa eu ver o que mais. E aí, falando de coreografia, por último, a gente quis trazer, de fato, uma contemporaneidade na coreografia, que as pessoas ainda não viram, porque Campo de Morango segue lá com joelheira, se rasgando tudo. Eles falaram que iam parar por causa do joelho. A gente ia. E aí... Não, mas dentro da história do álbum, ela tá justificada no lugar que ela tá. Vocês vão entender depois. Vão entender. E também é um lugar muito específico e muito pouco, assim, é muito... Duas só. Muito pontual. Essas músicas nessa linhagem são duas só. Então, de 26. Dessa linhagem. Mas enfim, dessa turma, dessa galera. São poucas, né, também. E estão justificadas também nesse lugar. Na história, elas estão bem justificadas, assim.
E aí eu comecei a pensar nas coreografias, assim, bem por último, porque durante todos esses meses em Los Angeles... A coreografia foi um detalhe quase, né, perto desse álbum. Eu, coreógrafo, sempre trabalho a favor do que a gente está criando pro conceito. Então, se a gente vai ter menos coreografia, tudo bem. Se vai ter mais, tudo certo também. Mas eu acho que esse lugar conceitual vem bem disso, dos traumas e pesadelos, misturados com filme de terror, misturado com demonizar um pouco também a artista pop. Sim. Renovar o pacto. Renovar o pacto. E tem, acho que bastante dessa questão de ironizar a artista pop, demonizar ela um pouco, pra trazer esse lado mais humano e mais interior da Luísa, assim. Sim. Nossa. Arrasou. Sequência. Perguntei pra ela. Desculpa. E Jenny entrou na composição mais uma vez. Gente, estamos aí, né? A gente já fez algumas coisas junto, mas eu tava comentando com a Foquinha antes da gente começar aqui que eu acho que esse álbum foi a primeira vez que eu vi a Luísa 100%, assim. Eu já trabalhei com você em algumas outras ocasiões, assim, e realmente a porta que você abriu pra gente conhecer o teu íntimo foi muito especial. Os processos criativos, assim, pra fazer essa última música que foi lançada mesmo, a gente acompanhou o teu ataque de pânico, né? Eu e a Carolzinha, a gente tava junto, a gente viveu na pele cada segundo, assim, ela passou por todos aqueles sentimentos, gente. A gente realmente começou com ela, ela tava revoltada, ela tá cansada, eu não quero parar, Traz um e moletom. aí ela passando frio, e a gente, meu Deus, vamos parar, o que vai Eu comecei a sentir acontecer? frio também, assim, eu comecei, daí eu tava deitada assim, daí deitada não, né? Não, Eu deitada. tô cansada, faz um tempo que eu tô cansada, faz tempo que eu tô cansada, eu não consigo nada, queria hoje. Aí a gente foi indo. Aí eu falei, amiga, é isso, eu acho que é isso, grava isso, vamos nessa. E eu assim, cara, é isso? Eu falei, Tanto que no vamos final, né, tanto que no final eu fiz questão de falar, caralho, que caralho eu tô fazendo dando essa rimada? Exato. E foi experimentando, né? Eu acho que você dar espaço pra essa vulnerabilidade e sinceridade, na verdade, é o que faz a gente sentir, sabe? A gente tava comentando também, a tua música ela faz sentir. O sentido, cada um vai pôr o seu, sabe? Mas independente, ela toca. Mas é verdade. E esse álbum, eu acho que ele é todo assim, sabe? Ela tem a Luísa Pop, tem. Mas ela tem uma Luísa que eu acho que as pessoas não conhecem ainda, que vai ser muito surpreendente pra todo mundo. Que vem muito desse lugar de vulnerabilidade de verdade, né? Sim. E uma coisa que a gente também falou, que a gente fofoca muito sobre a Luísa, como deu pra perceber, é que foi até com o Doug também, com a Jenny, que acho que foi o projeto que a Luísa mais escreveu mesmo, Muito. né? Apesar de, tipo, Doce 22 você participou de todas também, mas, Sim. né? Mas a gente trabalhava a partir dos teus blocos de nota, né? E essa era uma coisa que a gente não tinha feito antes, assim, sabe? Então, realmente, a gente trabalhou a partir do teu íntimo. É isso, vai. Exato. É isso mesmo. Vocês têm certeza? Vai. A gente Tipo sim. assim, ela cai Eu acho que ela chegou lá em LA com um material muito grande já, assim, de bloco de nota, muita coisa escrita. Eu tinha um bloco de notas de 1 ano escrevendo já. Por isso a gente conseguiu também fazer o álbum rápido. Uma vez a gente foi viajar pro Rio, você lembra disso? Aí tinha leito, a gente deitou na cama e ela foi lendo o bloco de notas de São Paulo ao Rio. Só que, tipo assim, antes de começar o disco. Antes de começar o Ela ia fazer alguma coisa no Rio, eu fui com você. E ela, não, eu preciso te ler um negócio. Ela abriu assim, era uma coisa gigante. Parecia que ela tinha anotado 1 ano de vida, né? Mas foi lendo, e a gente ia na atmosfera do bagulho. Isso antes de começar tudo, eu acho. Antes de fazer, porque eu escrevo antes, eu vou escrevendo os textos pra depois ir, tipo, numa tacada. Eu já venho, tipo assim, tipo assim, chego, eu tenho um bloco de nota, eu tenho esse tema aqui, esse tema aqui não, esse texto, ou esse bloco, às vezes eu faço rimado já também, né? Sim, já tinha bastante Já coisa faço- já pré-imaginada. Pré-feita, Assim, né? e daí a gente vai montando e vai criando junto, assim. E aí o que é muito legal é que quando vocês foram pra LA, já tinha muita coisa escrita. A gente tinha os temas, a gente tinha vontades, né? Que estavam ali prontas pra virar música. E daí, pô, facilitou muito a nossa vida, digamos assim, né? E foi importante e legal ver que deu espaço pra essa sinceridade, sabe? Que eu acho que é o Não, que a eu gente acho que, mais tipo, quer. como eu disse, eu tenho muita dificuldade de compor com as pessoas, assim, porque como é um lugar extremamente pessoal e muito vulnerável, pra eu conseguir expor isso, eu tenho que me sentir zero julgada. Tipo assim, eu tenho que realmente assim, o safe place, eu tenho que me sentir muito confortável. E isso, poucas pessoas eu consegui sentir, assim, me sentir na minha vida e conseguir me abrir dessa maneira, escrever
junto com alguém, assim. É uma coisa que eu abro aos poucos e o que eu agradeço muito a Carolzinha e a Jenny, que foi assim, elas me deixaram muito confortáveis, assim. E elas tinham momentos, por exemplo, e principalmente Me Sinto Arrasada, eu pedi ajuda, eu tava, tipo, chorando muito, tava muito na crise de pânico, eu tava numa crise de ansiedade, E daí eu tava chorando muito, escrevendo. E daí eu pedi ajuda, eu lembro a cena, olhando pra elas, tipo assim, pedindo ajuda pra elas. E a Carolzinha e ela falaram assim, a gente não vai te ajudar. Isso você que tem que terminar, isso é seu, a gente não vai atrapalhar esse processo. Então elas foram muito, tipo, elas me deixaram muito seguras também, sabe? Tipo, elas me deixaram muito à vontade pra escrever, pra fazer uma música, por exemplo, muito experimental. Se eu tivesse talvez alguém do lado que me ditasse alguma coisa, eu falasse, cara, você tá maluca? Eu ia falar, tá, então eu tô maluca, entende? E isso com os produtores também, o Douglas, o Roy, enfim, tantos produtores, tem mais de 30 produtores envolvidos nisso. Mas principalmente essas pessoas do mais intrínseco, assim, que foram muito compreensivas, assim, e quando elas, tipo, a Jenny e a Carolzinha, como a gente morava junto, às vezes elas vinham, eu falava um negócio na mesa de jantar, fora da hora de estúdio, assim, daí no outro dia elas chegavam e falavam assim, isso que você falou, a gente fez uma rima tal. Então, tipo, elas foram muito fodas também, assim, e pessoas essenciais, o Douglas, enfim, Flávia, foram essenciais pra esse álbum ser construído e eu também ter uma coragem de mostrar a vulnerabilidade da maneira que eu coloquei nesse álbum, assim. Bom, a gente tá com um tempo mais corrido agora, eu vou abrir as perguntas. Episódios que elas viram, né, da minha vida, mas a minha vida é muito mais do que a vida pública, por exemplo. Mas eu não tenho acompanhado tanto, não, por mais que, óbvio, eu fico vendo ali, mas eu não tenho acompanhado tanto nesse lugar, porque eu acho que eu tô muito focada nessa sequência desse álbum, nessa história desse álbum, e não tô muito preocupada com como as pessoas vão reagir, até porque muitas das vezes a gente vai usar, como já usou, mas a gente usa o público como um instrumento vivo e é um trabalho orgânico que vai acontecendo ali, né? O público faz parte desse álbum também. Então, se eu me apegar muito ao que as pessoas vão achar ou não, primeiro que eu não tenho psicológico pra isso, segundo que momentaneamente, muitas vezes a gente vai provocar essas sensações no público, né? Algumas sensações específicas, como Campo de Morango, por exemplo, pra depois vir com principalmente Me Sinto Arrasada. Então, nesse lugar, eu tento não me envolver, e óbvio, vejo com, tipo assim, quando tava todo mundo me tacando pau em Campo de Morango, eu tava com assim, um sorriso de orelha a orelha, porque era exatamente isso que a gente queria provocar, entendeu? Pra gerar uma crise de ansiedade depois. Então, e usar também tudo que acontece, que já aconteceu comigo verdadeiramente, tipo, desencadeou, né, no meu íntimo, ser mostrado ali, se eu usar o público como ferramenta mesmo, pra isso ser mostrado em arte, assim, sabe, ser respondido em arte, enfim. Mas eu fico... E num lugar pessoal, obviamente, tipo assim, dá uma... não sei, é difícil você se expor, assim, né? Mas eu tento não pensar nisso tanto, sabe? Eu prefiro ignorar essa questão de que, tipo assim, o Brasil inteiro tá vendo umas coisas muito íntimas da minha cabeça, do meu psicológico, enfim. Eu finjo que nada tá acontecendo. E assim eu sigo muito feliz. Sabe? Porque eu acho que isso que desencadeou esse álbum foi em 2022 eu ter feito uma jornada profissional, sabe? E ocasionou em coisas não tão legais pessoalmente. Mesmo no melhor momento profissional que eu estivesse, eu tava destroçada psicologicamente, assim. Mas num nível que só as pessoas do meu íntimo mesmo vão saber a proporção e o nível que isso chegou, assim. Eu acho que nem no documentário a gente deixa isso muito claro, assim, até porque, obviamente, são assuntos muito sensíveis em vários lugares. É uma questão de saúde também, então, tipo assim, até que ponto o que eu quero mostrar ou não, sabe, dentro disso. Mas sim, eu acho que nessa jornada eu já tô muito mais segura de mim, eu já fui cancelada 1 bilhão de vezes, já fui descancelada, já fui endeusada, já fui endemoniada. E eu não ligo mais pra isso, tipo, não me importa mais isso, sabe? Então, e pelo contrário, eu acho que hoje em dia eu até gosto de provocar essas coisas, assim, tipo, porque eu gosto de colocar em questionamento essa
essa indústria, essa estrutura, né? Essa coisa toda, assim, eu acho ela um pouco patética mesmo. Então, eu acho que eu brincando com isso tudo e ridicularizando em certos momentos, entendendo que isso é uma estrutura totalmente patética e, na verdade, também para as pessoas são muitas das coisas, tudo que as pessoas falam de qualquer pessoa, do que a gente fala de qualquer pessoa são projeções de nós mesmos. E que eu abordo isso também no Escândalo Íntimo. Acho que eu torno essa jornada um pouco mais pessoal, assim, um pouco menos tão volátil à opinião alheia, sabe? Então eu acho que eu venho muito mais madura, muito mais segura e eu não me importo tanto mais, sabe? Com o que as pessoas vão falar ou não vão falar, porque é indiferente. A verdade é que ninguém nem sabe de nada, não sabe do que acontece, do que não acontece, de como é, de como não é. E nem eu da vida de vocês, entende? Então, tipo assim, vamos baixar a bola todo mundo, sabe? Dá vontade de falar assim, galera, valeu. Eu sei, eu sou viciada desde adolescente, assim, eu sou obcecada pelos Beatles. E eles têm muitas transições, assim, em várias músicas, assim. E Strawberry Fields também, tipo assim, eu coloco até brinco, faço essa crítica, porque eu acho que eu pensei assim, cara, as pessoas acho que vão arrancar o coração fora, assim. Porque também tem muito sobre a valorização, enfim, um assunto muito longe disso aqui, mas tem muito isso, tem muito de Beatles, tem muito de rock, essas transições, rock psicodélico, a própria crise de ansiedade tendo essas variações, entende? Além de tudo isso, o piano é muito Beatles, tipo assim, é muito inspirado neles, rock brasileiro, muita inspiração nisso, tem muita referência, tipo assim, cada frasezinha, eu pensei em botar uma frasezinha de tipo, sabor de fruta mordida. Eu quero a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. Água na boca, meu bem, você me dá. Água na boca, sabor de fruta mordida. Até no antes, palpite, que é em surreal, que eu falo. Tem um monte de palavrinha que eu coloco só pra fazer uma referenciazinha, assim, de música brasileira, que palpite, né, da música da Vanessa Rangel, né, que chama Rangel, né. Que daí, antes que ela fala assim, passando um chá quente antes do palpite, na varanda, antes do palpite, porque assim, quando ela fala palpite como é o refrão de palpite? Ninguém vai saber? Nossa, não. Será que você volta? Tudo será que você volta? Tudo à minha volta é triste. Aí. O amor pode acontecer de novo pra você, palpite. Então, antes do palpite dela ficar na dúvida, ela tá apaixonada. Surreal, o início surreal é sobre isso. Eu nem tinha contado pra ninguém isso, eu acho. É verdade. Não. Verdade. Então, passando um chá quente antes do palpite, passando um chá quente antes do palpite na varanda à noite quente. Aí eu quis colocar assim, cara, antes de dar merda lá na frente, então antes do palpite de que será que você volta, tudo à minha volta é triste e será que o amor vai acontecer pra você? Antes disso, é surreal, é um toque psíquico, caso visceral, desejo cítrico. Então tem um monte de referência assim na letra também de música brasileira. Lança Menina, obviamente, tem uma referência não. Tem uma homenagem, né, a Rita Lee. Vanessa da Mata, a gente tem também. Enfim, a gente tem alguns samples, tem sample de Odeon também, Bêbada Favorita, tem referência ao sertanejo demais também. Uma curiosidade sobre Marrom, Luísa Manequim, que o sample brasileiro, quem trouxe pra gente foi um gringo. A gente saiu do Brasil pra ir lá, e o cara abrindo vários beats, assim, aí o Luísa eu já leio pelo olhar dela, né? Uhum. E ela já tipo assim, porra, vamos embora. E tipo assim, do nada ele veio com a Luísa Manequim, todo mundo parou, se olhou assim, tipo, é isso. Animou e saiu a música, assim. E sobre a construção de estudo, acho que ela falou ali, desde o Rock in Rio, a gente vem estudando muita coisa juntos. A gente sempre faz uns calls, umas ligações assim por vídeo. Tipo, vamos ouvir isso junto? Ouve. Eu, ela e o Flávio sempre assistem série juntos. Sempre tá buscando referência. Muitas coisas eles me trazem. Eles me inserem nesse processo. Além disso também, a gente... De inspiração, na verdade, acho que a inspiração é muito relativo, porque a gente estudou muito tempo esse álbum, assim, e pra onde a gente iria ir, também pra onde... E depois também na execução, o que cabia nesse álbum, sabe? Porque a gente estudou desde Enya... Foi muitos estudos. Muito estudo, assim. A gente escutou, eu e o Flávio, a gente escutou uma noite, assim,
3 horas ininterruptas, em silêncio, lendo e vendo as músicas da Enya. Todas, assim. E aí ela fica, você tá ouvindo? Se você não estiver ouvindo, você vai não sei o quê. Ela já Aí, se liga alguém- pra ver se você tá ouvindo. Exatamente. Aí às vezes a gente ficava assim, eu falava, tá, eu quero mostrar um negócio aqui. Aí eu sentava, e daí se qualquer... falava, não, volta, que essa parte é importante, ó, escuta. Então a gente foi estudando ritmos e também assim, o que acontece, foi o que é talvez foi um... Álbum tal, a gente saiu do quarto dela 3 da manhã, 9 da manhã, ela tava na porta do seu quarto. Abre aí, vamos Bora ouvir. ouvir o álbum. Né? Tipo assim, era... Então era todo dia, só se falava e só se vivia isso, né? Essa construção. Foi numa dessa que ela me Sim. ajudou a criar Ah, a coreografia de Campo de Morango. Pode contar a ilusão mesmo. A gente tava... Não precisa cortar. A gente, vamos dormir, amigo, tá bom, vamos dormir. Aí eu... Aí ele deitei dorme, assim, eu não durmo sozinha, né? Ele já falou. Eu deitei assim do lado da cama, ela, esse álbum, não sei, esse álbum não, acho que não vai assim, dar certo. É assim mesmo. Meu amigo, o álbum tá praticamente pronto já. Agora não tem mais muito pra onde ela, não sei, acho que não vai dar certo, essa estratégia não tá certa. E eu, tá, amiga, amanhã a gente vê isso. Aí eu ia dormir, ela, mas amigo, olha só. Aí me chamava de novo, eu, amanhã a gente pode ver isso. Aí eu deitar. Ela, porque olha só, pra conversar comigo, você quer trabalhar? Então a gente vai levantar agora, a gente vai lá pra cozinha e aí a E gente eu vai com trabalhar. remédio, né? É, ela já tinha tomado uns remédios lá pra dormir, e eu assim. E eu assim, ó. Então, se a gente for trabalhar, a gente vai levantar, vai sair dessa cama, porque eu também não vou ficar aqui igual um trouxa tentando dormir agora. E a E gente eu, vai. cara, mas não sei o que, não E sei ela o não que. sei. Aí se eu, a tá, gente tá não bom, vai vou ficar- ficar quieta. Então vamos lá pra cozinha. Vamos pra cozinha. E aí ela, tipo, pensando o que eu lanço, qual que é a estratégia, que é a estratégia que vocês viram agora do de morango e principalmente Me Sinto Arrasada. E aí eu falei, cara, faz o que você sente, sabe? Não, é porque tipo, assim, era outra estratégia. Mas eu tava com esse bichinho me incomodando muito. Falei assim, cara, eu quero começar assim, enfiando assim, o dedo na ferida das pessoas. E um adendo, às vezes ela sabe o que ela quer, onde ela quer ir, mas ela vai dar a volta e transformar a vida de todo mundo pra voltar naquilo e concluir o que ela já sabia. E aí eu falei pra ela assim, eu falei, ó, o que você quer fazer? Faz o que você quer fazer, ué, o álbum é seu, você tem que fazer o que você quer fazer. Aí ela, então tá. Aí eu fiz tipo, a estratégia toda. Tudo, aí eu falei, então pronto. Aí ela ainda falou assim, eu quero a coreografia de Campo de Morango assim. Aí eu fiquei assim. Aí eu falei, E o chão? então agora a gente vai fazer essa coreografia. Que agora também, 3 da manhã. E aí foi assim, mais ou Se menos. alguém acorda e entra na cozinha. Não, se alguém descesse da cozinha, a pessoa ia morrer do coração, porque tava eu e ela assim, de pijama, 3 da manhã no chão. O filme de terror. O filme de pronto. terror. Um filme de terror pronto. Cara, a experiência do disco foi maravilhosa, mas a morar junto era uma loucura. Assim. É. Era uma loucura. Mas era Deu foi no que foda. deu. Foi foda Deu no demais. que deu, deu no escândalo íntimo, né? Foi. Pessoal, só pra gente terminar, infelizmente, o papo tá ótimo. Luísa, conta um pouquinho pra gente do que o pessoal pode esperar no The Town, por favor. Ah, tá. Não, ele segue um pouco dentro dessa história, né, do escândalo íntimo. Todo o tema já é o tema escândalo íntimo, a tour é escândalo íntimo, mas para um show de 50 minutos e as músicas vão ter acabado de ser lançadas, então a gente vai ter algumas músicas, grandes sucessos, obviamente, e tudo mais, a gente vai introduzir dentro disso. E dentro das várias facetas de escândalo íntimo tem essa questão da dualidade que a gente trabalha, né? Do profano, do sagrado, do céu e do inferno. Então eu vou contar aqui o palco pra eles e explicar. Ou mais do conceito, não exatamente o que Eu vou falar, cara. Pra vocês verem e entenderem o que é. Então, a gente vai construir o conceito de céu e inferno dentro desse show e representa com uma rampa que quebra o palco ao meio e fica um palco, começa na última coxia e termina na primeira coxia, então quebra no meio, assim, vai ser uma estrutura de palco diferente, porque a gente não vai ter a coisa quadrada, né, vai ser porque realmente a moral no meio ali e o céu e o inferno, e a gente vai brincar nesse show com essa coisa do céu e do inferno, e esse é o tema, assim, dentro da estrutura de palco, sabe? Mas óbvio que a gente não vai fazer, o que a gente não quer fazer nesse show, até por ter muitas músicas novas, a gente não quer deixar nenhuma barriga no show. Que, por exemplo, na Tour Doce 22, tinha a barriga que era um bloco inteiro de músicas lentas e aquela coisa um pouco mais contada certinha, né? Aquela história contada certinha, por exemplo, como é na tracklist do álbum. É uma coisa que começa forte e vai caindo, né? Então, a gente, obviamente, num show não é estrategicamente esperto
fazer um show que vai caindo a vibe. Pelo contrário, você tem que ir levantando e deixando a galera pra cima. Então a gente pensou, obviamente, nisso, estrategicamente falando, e também do intuito de entreter o público. As músicas vão ser misturadas e a nossa intenção é fazer assim com o público. Ter uma música lenta, mas voltar pra uma alta. Cair, ter uma música nova, ter um grande sucesso. Então a narrativa vai ser mais na intenção mesmo de entreter o público, porém todas essas narrativas vão ser construídas a partir do profano, do sagrado, do céu e do inferno, do que é bom, do que é ruim, né? Do purgatório. A gente tem algumas cenas que a gente vai fazer com a coreografia, que é aquela de eu tentando chegar no céu, né? E tendo dificuldade de chegar, com as pessoas me puxando. Enfim, tem várias referências em relação a isso. E é um show que eu acho que vai ser uma mistura de melancolia e alegria, melancolia e euforia, eu diria, sabe? Eu acho que vai ser um show eufórico, eu pretendo colocar isso, eu espero que as pessoas escutem bastante o álbum pra gente conseguir fazer um show né, forte pra galera, porque a gente vai botar muita música nova, até porque eu tô quase há um ano sem lançar música, né? Então não teria como eu ficar só com as músicas antigas. E eu espero que a galera escute bastante, pra no álbum, no dia do show e na estreia do turnê já saber as músicas, enfim, decore e se deliciarem e aproveitarem e fazer o dinheiro delas valer, né? Enfim, eu vou fazer de tudo. A gente tá também trazendo tecnologias novas pra essa tour, na verdade, esse show, que eu vou controlar a minha voz e todo o telão do show inteiro eu consigo controlar a partir de enfim, sistemas que a gente criou, né, Douglas? Ela vai mixar a própria voz ao vivo, ela mesma, ela vai jogar os efeitos, ela vai Eu adoro ter controle sobre as coisas. Vai ser uma loucura. Enfim, a gente vai fazer isso, vai trazer essa tecnologia pro show. Então o show tem muitas novidades, é um show totalmente de uma roupagem totalmente nova e, enfim, o resto eu não vou entregar pra vocês. Né? É isso. Ela, pelo amor de Deus, para de entregar.